Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias revolucionárias de Carl Jung. Mas olha, não vamos tratar isso como uma teoria abstrata tirada de um livro. A gente vai descobrir como essas ideias nasceram, na verdade, de um drama intelectual fascinante. Uma história que mudou para sempre o jeito como a gente entende a mente humana. E tudo começa com essa pergunta aqui. Pensa só, lá no comecinho do século XX, dois gigantes da psicologia, Sigmund Freud e Alfred Adler, criaram teorias que eram o completo oposto uma da outra. Como é que isso pode acontecer? A resposta para essa pergunta é basicamente a chave para entender todo o trabalho do Jung. A nossa história começa com uma figura central, Sigmund Freud, que foi mentor do Jung e mais tarde se tornou seu grande rival. Para a gente entender a revolução que Jung causou, primeiro a gente precisa sacar qual era a visão do Freud sobre os conflitos que se escondem na nossa mente. A psicanálise, de certa forma, nasceu aqui, com esse caso que ficou famoso. Uma paciente do Dr. Breuer, que era colega do Freud, tinha uns sintomas físicos muito bizarros, sabe? E sem nenhuma causa aparente. O Breuer descobriu que, quando ele fazia ela falar sobre memórias traumáticas que ela tinha esquecido sob hipnose, os sintomas simplesmente sumiam. Foi a própria paciente que deu o nome para isso: cura pela fala, ou, de um jeito mais divertido, limpeza de chaminé. E essa descoberta foi o que levou Freud à ideia central dele. O nosso sofrimento psicológico não é por acaso. Ele tem uma origem, um conflito escondido, um desejo ou um trauma que foi reprimido muitas vezes lá na infância e de natureza erótica, que fica ali, agindo nas sombras do inconsciente e causando maior estrago na nossa vida consciente. Tá, mas e aí? Como é que a gente acessa esse tal conflito escondido? Para Freud, a resposta estava nos sonhos. Ele não viu os sonhos como uma bobagem qualquer, mas sim como a linguagem secreta dos nossos desejos reprimidos. Analisar um sonho era para ele o caminho real, a via régia, como ele dizia, para desvendar os segredos mais profundos da alma de alguém. Só que, enquanto Freud estava sempre olhando para o passado, um dos seus primeiros discípulos, o Alfred Adler, olhava para o futuro. E foi por isso que Adler rompeu com o mestre. Ele via a mente humana de um jeito radicalmente diferente. O contraste entre os dois é gritante, sério. O Freud estava sempre perguntando o que lá no passado causou isso. O foco dele era no trauma, no desejo de prazer, o que ele chamava de eros. Já o Adler fazia outra pergunta: para qual finalidade isso aqui serve? Para ele, o que move a gente não é o prazer, mas a busca por poder para superar um sentimento de inferioridade. E, gente, isso muda tudo. Na visão do Adler, um sintoma neurótico não é só um fantasma do passado, é uma estratégia inconsciente que a gente usa no presente. Aquela crise de ansiedade pode ser uma tática para dominar a família. A procrastinação talvez seja um jeito de fugir de uma responsabilidade que apavora. É uma manobra. Resumindo a ópera, para Adler, a neurose não tinha a ver com o sexo reprimido, tinha a ver com uma luta por poder, uma tentativa meio desajeitada de se sentir no controle. Como ele mesmo falou, é uma tentativa de se libertar de um sentimento de inferioridade a fim de obter um sentimento de superioridade. E aí a gente fica com esse impasse, né? Duas teorias geniais, mas que não se conversam. E aí, quem estava certo? Foi exatamente nesse ponto que Carl Jung entrou em cena. E ele não veio para escolher um lado, mas sim para mostrar que existia um quadro muito maior, que conseguia abrigar os dois. Esse dilema era real no dia a dia dos terapeutas. O mesmo caso podia ser visto de jeitos totalmente diferentes. Parecia um beco sem saída. A grande sacada do Jung foi perceber que a pergunta "quem está certo?" era a pergunta errada. A verdadeira questão era: por que eles veem a mesma coisa de formas tão opostas? E a resposta de Jung foi de uma simplicidade genial. Ele basicamente disse que existem duas formas fundamentais de a gente se relacionar com o mundo. A primeira é a extroversão, quando a nossa energia psíquica vai para fora, em direção ao objeto, às pessoas. E a segunda é a introversão, quando essa energia flui para dentro, para o nosso mundo interior. E aqui vem o grande clique. Jung sacou que Freud, que era um extrovertido, naturalmente focava no objeto de desejo, o pai, a mãe. A teoria dele era sobre relações com o mundo externo. Já o Adler, que era introvertido, focava no sujeito, na luta interna do indivíduo por poder. Ou seja, nenhum dos dois estava errado. Eles estavam apenas descrevendo, sem perceber, o seu próprio tipo psicológico. Mas Jung não parou por aí. Resolver esse quebra-cabeça entre Freud e Adler foi só o começo para ele. Essa descoberta abriu uma porta para explorar uma camada muito, mas muito mais profunda e antiga da mente humana. Uma que vai além da nossa historinha pessoal.
Jung, então, propôs que o nosso inconsciente tem duas camadas. A primeira é o inconsciente pessoal, que é tipo um porão onde a gente guarda nossas experiências esquecidas, reprimidas, o que ele chamou de sombra. Mas por baixo dessa camada existe algo muito maior, o inconsciente coletivo, uma herança psíquica que todos nós recebemos, como se fosse um DNA psicológico da humanidade. Nas palavras do próprio Jung, o que tem nesse inconsciente coletivo não são memórias pessoais, mas sim as grandes imagens primordiais. Pensa nisso como padrões, temas e símbolos universais que aparecem nos mitos, nos contos de fadas e nos sonhos de todas as culturas, desde sempre. Ele deu um nome para isso: arquétipos. E esses arquétipos são como os personagens universais que moram nesse inconsciente coletivo. É a sombra, aquele nosso lado escuro que a gente esconde. É a ânima ou o ânimos, a nossa contraparte interna do sexo oposto. É o herói, o velho sábio, a grande mãe. São os personagens principais do grande teatro da vida humana, e todos eles vivem dentro de cada um de nós. Ok, tudo isso é muito interessante, mas e na prática? Como essa teoria se aplica na vida real? Pois é, para Jung, a psicologia não era só sobre curar doenças. Era sobre uma jornada de desenvolvimento que dura a vida inteira. O que ele chamou de caminho da individuação. Jung usou uma metáfora linda para descrever essa jornada, a trajetória do Sol. A primeira metade da vida, amanhã, é para a gente crescer, se expandir no mundo, conquistar nosso espaço. Mas na segunda metade, à tarde, o Sol começa a descer. E aí o nosso foco também tem que mudar, se voltar para dentro, para a busca por sentido, por autoconhecimento. E esse processo de se tornar quem a gente realmente é, o indivíduo completo, é uma jornada e tanto. Ela começa com a parte mais difícil, olhar de frente para a própria sombra. Depois, exige que a gente integre nossa contraparte interior, a ânima ou o ânimos. O objetivo final é realizar o que ele chama de self, o arquétipo da totalidade, que une finalmente todos os opostos da nossa personalidade. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. O objetivo da vida, para Jung, não é ser perfeito, é ser inteiro. Não se trata de apagar nossos defeitos, mas de integrar todas as nossas partes, a luz e a sombra, para finalmente a gente se tornar quem a gente realmente é. E a gente encerra com essa pergunta, que é o grande legado de Jung. A reflexão de que, talvez, a jornada mais importante que podemos fazer não é para lugares distantes, mas para as profundezas da nossa própria alma. Porque é lá, segundo ele, que moram tanto os nossos maiores perigos quanto os nossos maiores tesouros.